Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, a burguesia, a arrogância da burguesia fascista, neonazista, tirou a plataforma X do ar. Por quê? Porque a arrogância daquelas pessoas que se acham dona do mundo, aí prejudicam o mundo inteiro praticamente. E isso é o que aconteceu com a suspensão da plataforma X, que eu inclusive concordo com o ministro Alexandre de Moraes de ter tirado essa plataforma do ar. Por quê? Porque o dono da plataforma é muito arrogante. Ele acha que porque ele tem dinheiro, ele pode menosprezar e tem outra, não respeitar as leis de determinados países. Porque um exemplo, porque ele não fez a mesma coisa que ele estava fazendo com as instituições, inclusive com o governo do presidente Lula e também com o Supremo Tribunal Federal, ofendendo as pessoas. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, fez diversas menções ao tal de bilionário Elon Musk, inclusive em sua decisão de suspender o funcionamento do X no Brasil. Agora, esse idiota, porque esse tal de Musk é idiota, porque ele não está nem aí com as pessoas, ele não está nem aí com o trabalho de outras pessoas que usam a plataforma. Por isso que o comportamento dele não dá nem tchum para nada. Agora, por que ele não fez esse mesmo tipo, esse comportamento idiota dele na Turquia? Por que esse comportamento idiota dele ele não fez com a Índia? E tem outra. Inclusive a União Europeia, vários países da Europa também está pressionando ele. E se todos os países praticamente tiram ele do ar, quero ver o que ele vai fazer. E tem outra, ele já está há meses envolvido em uma campanha contra o ministro Alexandre de Moraes. E tem outra, ele chama o ministro Alexandre de Moraes de ditador. Quer dizer, ele chama de ditador porque suspendeu o X. Agora, o ministro, por sua vez, acusa a Rede X de não cumprir ordem de bloquear as contas apontada com disseminadores de desinformação e tem outra, discurso de ódio. Agora, pelas contas do Supremo Tribunal Federal, o valor das multas que não foram pagas pela plataforma X é de 18 milhões de reais. Isso até sexta-feira. Agora, o débito se refere ao não cumprimento das ordens judiciais do país. Porque se ele tem uma empresa que está funcionando em determinados países, ele tem que seguir as
as leis do país, porque no país tem uma Constituição. Então, e todas as pessoas têm que seguir a Constituição. Agora ele, como é bilionário, trilhardário, sei lá, ele não quer respeitar nada. E tem outra, é um nazista. Agora, o ministro Alexandre de Moraes fez, inclusive, críticas ao comunicado inclusive de 17 de agosto, no qual o X encerrou as atividades no Brasil. Se ele encerrou atividades no Brasil, ele fechou os escritórios que representavam a empresa, ele fechou os escritórios no Brasil, é que ele não queria mais que o X funcionasse no Brasil. Porque se não tem um escritório, não tem como... o que ele comete de crime não tem um responsável, tem que tirar do ar mesmo. E o ministro Alexandre de Moraes, ele acertou, é isso que tem que fazer. Sabe por quê? Porque outros governos, que inclusive faziam continência para a bandeira norte-americana, eram considerados país de banana. Por quê? Porque o pessoal não tinha orgulho do Brasil. E tem outra, agiam como idiota. Porque eles só queriam meter a mão na grana da população, então faziam continência para a bandeira norte-americana. Mas nunca se preocuparam em fazer com que o país se desenvolvesse. Nunca fizeram uma escola, nunca fizeram absolutamente nada, só meteram a mão na grana. E são justamente esse pessoal que estavam disseminando mentiras criminosas pela plataforma X. Agora, olha bem o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Não é a primeira vez que isso ocorre, pois em outras oportunidades, o maior acionista do Twitter internacional, o tal de Elon Musk, ele demonstrou o seu total desrespeito à soberania brasileira, em especial ao poder judiciário, colocando-se como verdadeiro entre supranacional e imune às legislações de cada país. Fecha aspas, escreveu o ministro Alexandre de Moraes. Agora, em abril deste ano, prosseguiu o ministro Alexandre de Moraes, esse Musk, ele iniciou uma campanha de desinformação contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, instigando a desobediência e a obstrução à justiça, inclusive em relação às organizações criminosas que atuam no Brasil, essas organizações criminosas que tentaram dar um golpe na nossa democracia. Agora, o ministro afirma ter incluído esse tal de Musk no inquérito das milícias digitais, aberto uma investigação específica contra o magnata, devido à sua flagrante conduta de obstrução à justiça brasileira e às ordens judiciais de futura ausência de cooperação na plataforma. Agora, esses fatores, disse o ministro Alexandre de Moraes, desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam
a conexão dos dolosos instrumentalização criminosa das redes sociais. Elon Musk confunde liberdade de expressão com a inexistente liberdade de agressão. Confunde deliberadamente censura com proibição constitucional ou discurso de ódio, incitação aos atos antidemocráticos, sustentou o ministro Alexandre de Moraes e argumentou ainda que a conduta do X, por meio das declarações desse Musk, buscam continuar a incentivar discursos extremistas. Agora, no Brasil, ele não vai ter essa liberdade de fazer isso. Agora, por quê? E tem outra. Ele, inclusive, ele estava acobertando os criminosos daqueles atos terroristas, inclusive de 8 de janeiro, inclusive deputados e senadores que estão sendo investigados. Agora, na decisão que mandou bloquear a plataforma X no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele elencou uma série de ocasiões em que a plataforma desse tal de bilionário Elon Musk deixou de cumprir ordem do Supremo Tribunal Federal. Agora, a maioria dos casos envolve determinação para suspender os perfis dos bolsonaristas investigados pela corte, inclusive que eles disseminavam mentiras. E o despacho assinado nesta sexta-feira ocorre no bojo de um inquérito aberto a pedido da Polícia Federal para investigar possíveis crimes de obstrução de justiça às investigações do Supremo Tribunal Federal, da Corte. Ao longo das apurações, afirmou o ministro Alexandre de Moraes, que descobriu-se a participação criminosa e organizada de inúmeras pessoas para ameaçar e coagir delegados federais que atuam e atuaram ao procedimento de investigatório contra as milícias digitais e tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E de acordo com o documento, as redes sociais, em especial a plataforma X, teria sido instrumentalizada com as exposições de dados pessoais, fotografias, ameaças e coações de policiais e de seus familiares. E entre os integrantes da suposta organização criminosa estaria o bloqueio bolsonarista Alan dos Santos, que inclusive está foragido da justiça brasileira e ele está nos Estados Unidos. E também tem outra, tem aquele senador idiota chamado Marcos Duval, porque eu nunca vi um senador tão idiota igual esse. Quer dizer, tem vários. Atualmente tem vários. Todos aqueles bolsonaristas, normalmente, são idiota. Porque o comportamento deles é assim, e eles não ficam envergonhados, é engraçado. Agora,
esse Marcos Duval, que é do PL do Espírito Santo. Agora eu vou falar uma coisa, o pessoal do Espírito Santo tem que analisar bem em quem eles votam. Agora, outras pessoas, incluindo uma adolescente, Mariana Vol Eustáquio, e indivíduos como Sandra Mara Pedro Eustáquio e Ed Raposo, estariam envolvidos na tentativa de coagir os agentes da Polícia Federal. Agora, a suspeita dos investigados é que o jornalista Evaldo Eustáquio ele esteja utilizando os perfis de Mariana e Sandra Mara, sua filha e esposa, respectivamente, para realizar os ataques aos delegados federais. Agora, esses bolsonaristas, que é investigado por corrupção de menores, ele está fora do país. O Eustáquio está fora do país. Ele está na Espanha. E tem contra si um mandato de prisão expedida pelo Supremo Tribunal Federal. E no último dia 18, a Sandra Mara foi alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada no âmbito desse inquérito. E ela pode ser presa caso a sua filha de 16 anos continue utilizando as redes sociais, inclusive para disseminar mentiras e ofensas, inclusive a policiais federais e também às instituições, inclusive ao Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Agora, é engraçado, né, que eu vejo, inclusive, que quem está usando as redes sociais em nome, inclusive, da Mariana, que é filha do Eustáquio, é o Eustáquio mesmo. Ele está usando e disseminando, entendeu? Inclusive discurso de ódio, de golpe de Estado na nossa democracia. Porque é isso que eles estão querendo. É golpe de Estado. Agora, esse pessoal que inclusive saiu, não está no Brasil. Eles saíram do Brasil. Eles estão fora. Inclusive um tá fugido, que ele está nos Estados Unidos, e outro está na Espanha. Agora, a decisão de suspender o X no Brasil tem ganhado repercussão internacional. E a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de suspender o funcionamento dessa plataforma X no Brasil, gerou rapidamente uma repercussão internacional. Nessa sexta-feira, inclusive nos Estados Unidos. Até no jornal The New York Times, ele noticiou o caso sob o título de Brasil bloqueia o X, após Bush ignorar as ordens judiciais. E o veículo, o jornal, também acrescenta que a rede social ficaria indisponível no Brasil, que o país, inclusive, tem 200 milhões de habitantes.
Isso, inclusive, resultado dessa briga crescente entre o tal de o milionário Elon Musk e o juiz e o ministro da Suprema Corte. Agora, na Argentina, inclusive, o Clarim optou por uma manchete que diz assim: Justiça brasileira bloqueia rede social X e intensifica a briga com Elon Musk. Disse também que o Supremo Tribunal Federal investiga o X por suposta disseminação de notícias falsas. E olha o que diz o jornal espanhol El País. Relatou: o Brasil manda fechar o X devido à recusa de Elon Musk em bloquear perfis por ordem da justiça. Agora, esse pessoal que não respeita nada porque tem muita grana, e tem outra, está repercutindo no Brasil inteiro, até na Itália. O Corriere della Sera destacou que o Brasil e o Supremo Tribunal Federal ordena a suspensão do X e noticiou ainda que a Anatel tem 24 horas para tomar a decisão de tirar o X do ar. E o Figaro usou como título: o juiz ordena a suspensão da rede social X no Brasil. E em seguida o jornal francês explicou: a justiça brasileira exigiu que Elon Musk, dono da rede social, nomeasse um representante legal no país, ou correria o risco de vê-la já banida no território brasileiro. E tem outra, ele se recusou, o Elon Musk se recusou, achando que ele era o dono do mundo, porque ele estava jogando muito que o ministro Alexandre de Moraes não teria coragem de tirar o X do ar. Ele dançou esse burguês. Só porque é milionário, ele acha que não tem que respeitar a lei dos países onde as empresas dele atuam. E até em Lisboa, em Portugal, o Correio da Manhã enfatizou: o juiz do Supremo brasileiro manda suspender a plataforma X. Elon Musk não cumpriu ordem de nomeação. Segundo o jornal português, a decisão foi tomada depois do Elon Musk não ter cumprido uma ordem para nomear, no prazo de 24 horas, um representante legal da plataforma. E aí o que aconteceu? A plataforma dançou. E tem outra. Essa plataforma X estava encobertando aquele pessoal de extrema direita que tentaram dar um golpe de Estado e estão tentando. Inclusive estão organizando um ato na Avenida Paulista contra o Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro. Agora, o gado, que uma parte dele já estão na cadeia, porque entrou na onda do bolsonarista e estão lá na cadeia, na Papuda, condenado a 17 anos de cadeia. E essa parte de gado também vai acontecer a mesma coisa. Será que esse pessoal, esse gado bolsonarista, são tão burros assim que não enxerga
Porque, olha bem, o Bolsonaro organizou tudo para dar o golpe de Estado e o que ele fez? Fugiu para os Estados Unidos. Para que se desse errado, não sobraria para ele porque ele não estava no país. Aí o que acontece? A gadaiada toda que já estava organizado na frente dos quartéis, o que eles fizeram? Foram lá fazer o ato. Primeiro eles fizeram aquele ato de destruição de uma noite em Brasília, que ficou conhecido como a Noite do Terror. Que eles botaram fogo em carro, caminhão, até carro do Corpo de Bombeiro dançou. Tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e as autoridades que já estavam também organizadas para o golpe de Estado não tomaram nenhuma providência. Porque se tivesse sido um ato de trabalhadores, os trabalhadores estavam tudo na cadeia. Agora, no dia 12, a polícia não tomou nenhuma providência. Nem o governador, nem o secretário de Justiça, nem a PM de Brasília, ninguém, nem a Polícia Civil, ninguém tomou providência. Aí o que acontece? No dia 24 de dezembro, eles tentaram colocar uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Se aquilo lá tivesse explodido, Brasília teria sumido do mapa. E tem outra. Aí ficaram organizados na frente dos quartéis. Aí no dia 8 de janeiro eles deram o bote. Foram lá, deram o bote e fizeram aquele ato de terror que destruíram a Praça dos Três Poderes. Destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, com o objetivo que o Bolsonaro já tinha organizado de dar o golpe de Estado na nossa democracia. Agora, o objetivo final não era só o golpe de Estado, era implantar no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar nós não queremos. Nós não queremos ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, porque nós já tivemos e sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal, ajude na luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Inscreva-se no canal. E não é só nesse canal. E se inscreva em todos os canais progressistas. Aqueles canais que não são da direita, né? Então se inscreva nos canais. Se inscrevendo nos canais, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista. E se inscrevendo no canal, você e nós, juntos, somos mais fortes, certo? Então, pessoal, fico por aqui e um tchau.